Olá, meu nome é Esté e hoje nós falaremos então sobre as últimas obras e a última série de livros do nosso autor de 2024. Sim, tem uma explicação e já vou dar. Mas nós vamos falar um pouco sobre a série O Cemitério dos Livros Esquecidos, do Carlos Ruiz Zafón, nosso autor de 2024 e 2025. Senta, pega um cafezinho, pega um lanche, senta que lá vem história, senta que nós temos muita coisa para conversar. São mais de 1000 páginas sobre, e aí a gente tem que conversar e vamos lá porque é muita coisa. Antes de começarmos o vídeo, primeiramente eu quero pedir perdão. Por quê? Por causa do meu sumiço novamente. Nesse ano, foi nenhum ano, foi um semestre muito complicado, já que era o meu último semestre na faculdade. Me organizei no último semestre de 2024 para que o último semestre da minha faculdade fosse um semestre tranquilo, fosse um semestre onde eu conseguia conciliar minhas horas na faculdade, meus estudos e gravar e produzir conteúdo aqui pro canal. Mas eu esqueci de colocar o fator emocional, né, nessa conta, nessa soma, nessa equação. Fechar um ciclo da minha vida, criar conteúdo, fazer leituras para mim não foram algo que eu consegui administrar. E o fator principal foi mesmo que eu entrei numa ressaca literária onde que eu não conseguia ler nada. As únicas coisas que eu me forçava a ler eram os livros e os artigos que eu tinha que ler para a faculdade. Então eu meio que me forcei e eu percebi que se eu não ler livros, eu não consigo trazer conteúdos aqui. E eu não iria forçar eu criar conteúdos. Então, é por isso que eu dei esse sumiço. Pretendo estar trazendo para vocês os vídeos que eu consegui lendo, mas eu quero deixar sempre claro para vocês. Eu vou tentar ser realista ao máximo. Eu entendi que eu não quero criar conteúdos inventados. Então, eu vou simplesmente esperar conseguir ler, produzir e trazer para vocês, e por conta disso eu sumi. E vamos ao vídeo porque eu já falei demais. Muito obrigado a vocês que estão aqui até agora. E vamos lá, pega o cafezinho, vamos lá, porque agora nós vamos conversar. Eu vou estar olhando um pouco aqui para baixo, porque, assim, são 4 livros. Então, assim, tenho que ter os scripts, né? Eu tenho que ter, porque, assim, foi uma vitória, mas foi história. Foi conteúdo aqui. Tem conteúdo isso aqui. A gente vai falar sobre essa série, a série do Cemitério dos Livros Esquecidos de Carlos Ruiz Zafón. A última série do autor, para ser verdade. A última série que o autor vai, então, produzir em sua vida, tá? Ele vai falecer em 2020. Vai ser a sua última obra, juntamente com essa obra aqui, que foi lançada póstumamente em sua homenagem, com a coletânea de todos os seus contos. E, sim, até agora a ficha não caiu que eu li todo o trabalho de uma vida, literalmente. Então, vamos lá fazer essa homenagem também a ele e vamos comentar um pouco sobre os seus livros, as suas obras. Essas obras aqui, a série de Cemitérios dos Livros Esquecidos, não é igual à outra série que a gente leu. Como eu já disse, a outra do Carlos Ruiz Zafón é uma série infanto-juvenil. Essa daqui já é uma série adulta. E eu falo adulta porque, sim, é adulta. Temos aqui temas adultos e cenas adultas. Eu valorizo muito essa classificação. Você está sabendo aí. E esses livros aqui irão acontecer ali num espaço-tempo de 1920 a 1975, 1980. Já que no final da série a gente vai ter ali, né, o futuro dos nossos personagens. E a gente tem que entender que, assim como os outros livros do autor, o nosso autor aqui, ele vai ter um background, uma história de fundo que vai ser importante para apresentar e criar sobre a história um ar de mistério, um ar de suspense e às vezes até mesmo de terror, já que o que? Na Espanha a gente vai pegar ali entre 1920 até 1980, mas a gente vai focar ali, tá? 1939 a 1975. Esse período vai ser, assim, crucial e vai ser o principal dentro da história da série, que vai ser o período da Espanha franquista. Outros lugares falam ditadura de Franco, onde a gente vai ter essa ambientação dessa ditadura sendo implantada nas suas obras, e essas obras e essa ditadura é o que vai regir principalmente a razão e mostrar dentro da história tanto
presente como futura, a razão da necessidade desse cemitério de livros esquecidos, já que esse cemitério existe pelo simples fato de que governos, populações, pessoas acreditam que certos autores e certos livros não são dignos de existir ou eles não podem existir, mas o nosso cemitério de livros, ele entende que todas as obras, sejam elas das mais escabrosas, as mais fúteis, assim dizer, elas são necessárias, elas devem existir. Então, nesse conceito de ditadura, de opressão, a gente vai ter, então, a nossa série sendo criada, fazendo uma certa crítica a isso. E, assim, é maravilhoso. Maravilhoso. Vai, assim, digníssimo desse autor. Entendendo que a gente vai ter esse quesito social e político ali dentro da Espanha, a gente tem que entender que esses livros irão acontecer na Barcelona. Vai ser somente em Barcelona. Ambientados em Barcelona e suas redondezas. Às vezes citam Madrid, mas a história mesmo, os pontos turísticos, os lugares, tudo é ali em Barcelona. A gente sempre vai ver essa Barcelona muito fria, ele sempre vai envolver Barcelona nesse ambiente de muita sombra, muita poeira, muitas fumaças, como consequência de todas a guerra civil, a Segunda Guerra, essa opressão que é sofrida ali, que existe dentro da Espanha nesse período de tempo. É muito interessante esses detalhes que o autor traz, e eu achei muito legal porque, de certa forma, ele contou a história dele como se ele fosse um autor, a perspectiva dele sobre essa realidade. Passando, então, para essa ambientação que a gente acabou de ter, esse entendimento de tempo, a gente tem que entender que certos acontecimentos aqui, certas coisas, a gente vai ver aqui, a gente vai falar, mas é só uma história. Não, o autor também vai estar retratando o que acontecia também. A gente pode já pôr como espelhar para uma realidade que existiu ali na Espanha. Passando do background da nossa história, vamos um pouco sobre a série em si e a leitura dessa série. Essa série, ela tem 3 formas, eu encontrei, tá? 3 formas de leitura. Fica a seu critério fazer a leitura da forma que você achar necessário. Nós temos a forma que o autor nos propõe, nós temos a forma cronológica de lançamento e a forma cronológica da história. A primeira forma é a forma que o autor faz, tá? Que ele vai explicar em todos os livros da série dele, explicando como é que se pode fazer a leitura desses livros. Eu vou estar lendo aqui do primeiro livro, A Sombra do Vento, mas todos os livros, como vocês podem ver, tem essa notificação, essa explicação. Qual que é a forma de leitura do nosso autor? Ele vai dizer assim: este livro faz parte de um ciclo de romances que se entrecruzam no universo literário do Cemitério dos Livros Esquecidos. Os romances que formam este ciclo estão interligados por personagens em linhas argumentativas que constroem pontes narrativas e temáticas, embora cada um deles ofereça uma história fechada, independente e contida em si. As diversas partes da série do Cemitério dos Livros Esquecidos podem ser lidas em qualquer ordem ou separadamente, permitindo ao leitor explorar e entrar no labirinto de histórias através de diferentes portas e caminhos que, entrelaçados, o conduzirão ao coração da narrativa. Aí eu quero chamar a atenção para essa parte final, que é essa parte que ele vai falar que podem ser lidas em qualquer ordem ou separadamente, permitindo ao leitor explorar e entrar no labirinto de histórias através de diferentes portas. Então você pode começar a entrar no labirinto através de diversas portas, seja através de qualquer um desses livros da série, que são interligados, entrelaçados, de uma forma que conduz ao coração da narrativa. O que eu posso explicar aqui? Existe, então, diversas formas que você pode conhecer essa série e você pode ler ela da forma que você achar interessante, mas existe sim uma história maior que conecta todos eles. A segunda forma de leitura é a forma que eu fiz, tá? Que é a forma que eu gosto e me sinto confortável, e é a que eu faço com todos os meus livros do quadro Leitura do Autor do Ano, que é a ordem cronológica de lançamento. E aí a forma cronológica de lançamento vai ser, então, A Sombra do Vento, foi lançado lá em 2001. O segundo livro, que é O Jogo do Anjo, que foi lançado em 2008. Prisioneiro do Céu, que foi lançado em 2011. E O Labirinto dos Espíritos, que foi lançado em 2016. Temos desse mesmo universo esse livro de contos aqui, que foi lançado em 2020,
2020, após a morte do autor, fazendo essa coletânea dos contos dele. Essa foi a forma que eu li. Eu achei muito interessante. O autor produziu e ele tem uma razão que ele achou interessante escrever dessa forma. Você vai pegar todos os pontos, você vai ver como que o autor constrói a sua obra e como ele foi agregando e construindo as diversas camadas de acordo com o que ele quis construir. Essa é a forma que eu li e que eu também recomendo. Nós temos uma outra forma que é a da leitura cronológica dos fatos da história. E essa leitura, ela altera somente o primeiro livro, tá? Qual o primeiro livro que você deve ler. A forma cronológica dos fatos, você deve iniciar então por O Jogo do Anjo, que é um livro que foi lançado em 2008. Nós temos então depois A Sombra do Vento, que é o de 2001. E aí a gente volta normal pro Prisioneiro do Céu, que foi lançado em 2011, e O Labirinto dos Espíritos, que foi lançado em 2016. Eu vou dizer que, sim, é interessante, recomendo, se você prefere dessa forma cronológica de eventos da história, eu recomendo que você leia. Então nós temos essas três formas. Antes da gente começar a conversar mesmo sobre os livros em si, eu quero falar sobre 2 pontos, né, que eu acho que é interessante pra gente ter essa noção e a gente entrar dentro dos livros entendendo um pouco isso, porque o livro, essas obras do autor, vai ser uma mistura de fantasia, mistério e realidade. A gente sempre vai ficar nessa pergunta, o que é real, o que não é, o que é fantasia, o que não é. E o cemitério dos livros, ele vai ser envolvido nisso, nesse mistério de fantasia com a realidade, e a gente fica naquilo, o que é verdade, o que não é. Eu acho que é interessante, primeiro, o que é o cemitério dos livros esquecidos? Ele tem 2 formas de explicar a criação e as razões de existir esse cemitério. Uma tá mais linkada à fantasia, e a gente encontra no conto que tá aqui dentro, que é A Rosa de Fogo. É um conto que é citado em uma dessas obras, que é criado por um desses personagens, então a gente vê que é meio inventado, já que foi um conto de um dos autores citados aqui dentro da sua série. E nós temos a forma que ele conta num outro conto que também encontramos aqui, que se chama O Príncipe de Parnaso. O autor, Carlos Ruiz Zafón, então vai pegar, ele vai criar uma história que é dentro do universo dele, com personagens do universo dele, que ele quer envolver ali no universo, deixando esse mistério, essa fantasia ali presente. Mas ele vai usar então como personagem principal, o que vai fazer com que o criador desse cemitério de livros esquecidos seja criado, utilizando então o autor de Dom Quixote. Após a morte, né, do autor Cervantes, do Dom Quixote, o amigo dele, que é uma família muito importante ali dentro da série, que é a família Sempere, que a gente entende então que eles são os guardiões, e esse amigo Sempere, quando ele vê o seu amigo sendo enterrado em um momento ali específico, ele vai falar que nesse momento ele soube que ia começar a construir um santuário sobre aquela rocha, um cemitério de ideias e invenções, de palavras e prodígios que crescia sobre as cinzas do príncipe do Parnaso, e que algum dia abrigaria a maior das bibliotecas, aquela onde toda e qualquer obra perseguida ou desprezada pela ignorância e a malícia dos homens iria parar, à espera de voltar a encontrar o leitor que todo livro tem dentro de si. Ele vai finalizar esse momento falando: amigo Cervantes, bem-vindo ao cemitério dos livros esquecidos. Eu acho que não existe razão numa explicação melhor do que esse. Essa é uma explicação mais realista da criação desse cemitério. E vai deixar bem óbvio essa realidade de que os livros que serão encontrados e que vão ser livros que vão seguir, vai ser livros esquecidos, livros desprezados, até mesmo proibidos pelo governo, pelo sistema, de serem lidos, de serem vendidos, pessoas que perseguem todos que querem ler, destrói todos os livros desses autores, e aí a gente vai conhecer os autores, a história de certos autores que tem esse fundo de serem perseguidos, desprezados e esquecidos por conta da ignorância e da malícia do homem. Uma outra coisa dentro desse ponto da questão do cemitério dos livros é esse lado misterioso que a gente tem que colocar. Ele vai colocar essa questão de que os personagens dos livros aqui, a questão de história, os autores e os livros que vão ser citados e serem os que irão guiar a nossa história de certa forma, são de livros, igual eu disse, de livros de autores perseguidos, esquecidos, abandonados. Eles vão ser meio que com esse perfil. Eles têm meio que
um dizer sobre esse local e a importância dele. Eu quero deixar pra vocês no quesito de quê? É que é meio que a forma que a gente vai ver como o autor vai trabalhar ali, como que ele aborda os autores, como que ele aborda os livros, como que ele considera livros e autores e tudo que cerca essa realidade, como que o autor Carlos Ruiz Zafón ele aborda e como que ele pode até mesmo trabalhar dentro dos seus livros dessa série. É um dizer que eu acho que assim para mim é muito bonito, porque não é só para esse local, eu acho que a gente tem que levar para nós como leitores, que é esse livro, essa série é sobre livros, é pra gente que lê, pra gente que gosta de um livro, pra gente que gosta de gastar tempo passando páginas e conhecendo histórias diferentes. E aí ele vai dizer assim: este lugar é um mistério, Júlia. Um santuário. Cada livro, cada volume que você está vendo tem uma alma. A alma de quem o escreveu e a alma de quem o leu e viveu e sonhou com ele. Cada vez que um livro troca de mãos, cada vez que alguém passa os olhos pelas suas páginas, seu espírito cresce e fica mais forte. Há muitos anos, quando o seu avô me trouxe pela primeira vez aqui, este lugar já era velho. Talvez tão velho quanto a própria cidade. Ninguém sabe com certeza desde quando existe ou quem o criou. Vou lhe contar o que seu avô me disse. Quando uma biblioteca desaparece, quando uma livraria fecha as portas, quando um livro se perde no esquecimento, nós que conhecemos este lugar, os guardiões, fazemos com que chegue aqui. Neste espaço, os livros de que ninguém mais se lembra, os livros que se perderam no tempo, vivem para sempre, esperando que algum dia possam chegar às mãos de um novo leitor, de um novo espírito. Na loja, nós os vendemos e compramos, mas na verdade, os livros não têm dono. Cada livro que você vê aqui foi o melhor amigo de alguém. Essa é a magia dessa série. Essa é a magia que você tem que levar enquanto você tá lendo. Essa questão de que o livro tem a alma do autor, tem a alma dos leitores. Você que tá lendo, começando a ler essa série, ou que você está lendo essa série, vá com esse pensamento, porque o autor, Carlos Ruiz Zafón, o Zafón, ele vai levar muito a sério esse ponto, esse mistério, esse lado mais mítico de leitor, de escritor, e eu acho que é muito interessante e é muito gostoso de ir com essa perspectiva. Eu recomendo muito e eu acho que é muito interessante. Uma outra coisa que é muito importante, um segundo ponto que eu acho que é muito importante antes da gente ir para os livros em si, a gente sempre vai ter esse mistério, essa questão dessa alma, esse mistério, esse mítico em volta da obra, em volta dos autores que a gente vai conhecendo durante a história. A gente vai ter uma figura muito importante em todas as obras dele, até mesmo dentro dos contos dele, tá? Até mesmo dentro dos contos nesse universo que o autor cria, a gente vai então ter um personagem que ele é meio que uma figura sombria. Ele vai ser sempre relacionado e sempre conectado a uma figura angelical. Ele sempre vai ser citado como sendo um anjo, uma figura muito angelical, mas a gente tem que entender também que não existem só anjos de luz, mas também das trevas. E aqui a gente vai ver ele como um anjo das trevas. A gente entende que existe um mal que sempre está presente dentro dessa obra. No último livro a gente vai ter meio que uma referência para a mão sombria. É meio que essa morte. A gente sempre vai ter a morte rodeando a história, a morte rodeando os nossos personagens. E é muito interessante porque eu não sei dizer. Aqui ele vai colocar essa morte meio que pode ser o sistema, pode ser uma proposta, pode ser até mesmo morte mesmo na vida, perigo de vida. Então a gente vai ver essa morte rodeando todos a história. E fica aquela discussão que a gente sempre vai ter, que existem pessoas boas, mesmo que as pessoas sejam boas, sejam elas ruins. A morte está ali, ela vai chegar para todos. Então a gente vê essa mão escura que é a morte presente em todos os momentos. A gente vê ela indo e voltando, ela sempre indo e dando paz, tranquilidade para os personagens, mas sempre tem um momento que ela volta para meio que pegar o que é dela. Outra coisa que eu vou recomendar para vocês em relação à leitura não leia com muito espaço entre os livros. Se possível, escolha a sua ordem de leitura e leia um atrás do outro, porque o autor, ele vai fazer uma obra com muitos detalhes. E quando eu falo muitos detalhes, é muitos detalhes mesmo, que só Jesus na causa. Eu vou falar mesmo, não recomendo você
ler avulso no quesito assim, vou ler um hoje, daqui 3 meses eu leio outro, porque é por experiência. Você não vai lembrar de vários detalhes e talvez atrapalhe um pouco a sua leitura. Quer dizer que você não vai entender a obra toda? Não, você consegue. Mas você vai ter uma dificuldade para lembrar de personagens que vão ser, com certeza, serão citados. Dizendo tudo isso, eu vou falar então um pouco sobre cada um dos livros e vou tentar comentar junto com eles, né, cada um, e aí a gente vai depois só fazer o fechamento dessa nossa série, graças a Deus. Eu vou falar na ordem que eu li, que foi a cronológica de lançamento. Vamos começar então com A Sombra do Vento, o primeiro livro da série dos Cemitérios dos Livros Esquecidos, do Carlos Ruiz Zafón. Eu vou deixar bem claro, gente, os 2 primeiros livros, eles são livros que eu lembro da história. Eu não lembro dos detalhes, por isso que eu falei muito específico da questão de ler um atrás do outro, porque os detalhes me ficaram avulsos ali, entendeu? O primeiro livro a gente vai conhecer então o Daniel Samperi. O Daniel, ele vai ser a gente vai conhecer ele pequeno, a gente vai conhecer ele num momento assim bem assim específico, onde que ele acorda assustado porque ele não lembra do rosto da mãe dele. A gente entende que a mãe dele morreu aqui, se eu não me engano, de varíola ou cólera, dessas duas doenças aqui. Muito jovem, então ele foi criado pelo pai. O pai é dono da livraria Samperi. Os 2 trabalham ali dentro. A gente conhece essa criança que, assim, de certa forma, tá começando a viver, né? E aí a gente conhece então o pai, vai então apresentar seu filho Os Cemitérios de Livros, fazendo essa fase, né, essa transição ali de criança para um pouco mais adolescente. Essa história vai acontecer ali em 1945, que é quando a gente vai ver então o Sr. Samperi levando o Daniel, seu filho, para conhecer. E então ali tem um processo, né, tem ali então um momento onde que o filho é apresentado e ele tem que escolher um livro para ele pegar e cuidar desse livro. Ele tem que pegar aquele livro e cuidar dele. E aí a gente então vai ver o seu filho então, Daniel Samperi, sendo apresentado, maravilhado com aquele lugar cheio de livros e o pai chegando e falando, você tem que escolher um. Aí ele, oi? E aí o nosso querido Daniel irá então pegar um livro muito especial que é A Sombra do Vento, do Julián Carrasco. Ele vai ser, então, o livro que o Daniel vai escolher. Daniel sai daquele local, daquela biblioteca, com uma coisa em mente, que ele vai ler. E ele vai ler aquele livro. Ele vai engolir aquela obra em menos de um dia. Ele vai ler e reler aquele livro. Ele ama aquele livro. A família Samperi não é uma família muito rica, não é uma família que tem bens. É uma família muito simples. É uma família que cuida que são donos de uma livraria. Vai falar que ele e o pai moravam em um apartamento pequeno na rua Santa Ana, perto da Praça da Igreja, que ficava em cima da livraria herdada do meu avô, especializada em edições para colecionadores e livros antigos, para uma loja encantada que meu pai confiava que algum dia passasse às minhas mãos. Então a gente vê que o personagem ele é envolvido nesse universo literário. Esse livro, então, nós vamos meio que ter ele que dividido em 7 partes, tá? E aí o livro nós temos que entender o quê? Que nós temos essas 2 histórias sendo intercaladas. Nós teremos a história do Daniel lendo esse livro e querendo descobrir quem é Julián Carrasco, o Julián Carrasco. Ele quer saber quem é esse autor, ele quer, assim como eu e assim como você, meus queridos leitores, nós quando gostamos de um autor, a gente pega um livro e a gente gosta daquele livro, o que a gente quer fazer? A gente quer ler todos os livros desse autor. Então, o Daniel, ele não vai ser diferente da gente. Ele vai ser um menino que ele vai falar, gente, eu tenho que ler todos os livros que esse cara escreveu. Então ele vai atrás, buscar alguma coisa, alguma informação. Quem é esse homem? Quem foi esse autor? O que ele escreveu? Quais são as outras obras que ele escreveu? Onde que eu posso achar esses livros? E aí a gente vai conhecendo um pouco a história do Daniel, que ele é um menino que, assim, ele é meio viajado, tadinho. Ele é meio que assim, vive no mundo dos livros, né? E ele é um menino que ele gosta de uma menina e, se eu não me engano, é filha de um amigo do pai dele que é curador de livros também. E aí ele vai atrás desse curador, desse cara que busca e sempre acha livros. E esse cara vai contar um pouco da história do Julián Carrasco pra ele. E aí o que acontece, gente? Ao mesmo tempo que a gente tem o Daniel correndo atrás, falando, meu Deus, eu tenho que achar quem é esse homem, esse divo, essa pessoa que mudou a minha vida,
que mudou meu conceito de livro, conceito de leitura, que eu quero conhecer mais. Nós temos então algo por trás acontecendo. Ao mesmo tempo que ele tá com esse livro, uma pessoa se apresentou com o interesse de ter e comprar esse livro que ele tem, do Julián Carrasco. A gente começa a ver que não é algo legal, porque essa figura, ela sempre tá rodeada de algo mal ali que relaciona com ele. E aí a gente entende então que no começo do livro mesmo, essa pessoa que está atrás do livro, ele se chama como a criatura do personagem do livro que o Julián Carrasco criou. A gente vai ter meio que esse mistério envolto, já que, então, é personagem do livro que o Daniel leu, não é personagem, é gente real, como é que é? Tem uma passagem que ele vai colocar ali, a pessoa tá atrás desse livro e ele, tipo, estranha. E aí ele vai falar assim: tinha lido uma descrição idêntica daquela cena em A Sombra do Vento. No relato, o protagonista se aproximava todas as noites da varanda à meia-noite e descobria que um estranho o observava das sombras, fumando devagar. Seu rosto ficava sempre oculto da escuridão e só os olhos se insinuavam na noite, ardendo como brasas. O estranho permanecia ali com a mão direita enfiada no bolso de um casaco para logo se afastar mancando. Na cena que eu acabara de presenciar, aquele estranho poderia ser qualquer notífago, uma pessoa sem rosto nem identidade. No romance de Carrasco, o estranho era o diabo. O Daniel leu esse livro umas 25 vezes. Então, assim, pra pegar a ligação, referências, é muito rápido. Então ele estranha essa semelhança desse personagem com essa pessoa que tá perseguindo ele agora, que tá atrás do livro dele e dele pra que ele dê esse livro pra ele, com o personagem do livro do Julián Carrasco. E ele fica naquela coisa, meu Deus, e ao mesmo tempo ele percebe que ele ia atrás do autor e informações do autor tem trago essas coisas, esse cara para mais perto, mais toda hora. Então ele vê que tem um perigo rodeando a história do Julián Carrasco e o livro que ele tá em mão. O Zafón, ele sempre vai deixar bem claro, e ele sempre tem essa estratégia dele, assim como a gente vê nos outros livros dele juvenis, que ele dá várias versões da mesma história, mas sempre adicionando algo. Então você vai reler certas coisas, mas com informações agregadas ou até mesmo modificadas. A gente tem essas duas histórias. O Daniel vivendo a vida de um jovem adulto e o Daniel indo atrás desse mistério dele, que é conhecer o Julián Carrasco. E aí a gente vai vendo ele conhecendo o Julián Carrasco, ele conhecendo as histórias e ele sendo apresentado a outras coisas. Por quê? Vai chegar um momento que nessa descoberta que o nosso personagem principal ele correndo atrás de quem é Julián Carrasco, quem é, ele vai descobrir que a história do Julián Carrasco está conectado com todos os problemas, com muitos problemas políticos ali da época. O sumiço e talvez até possível morte do Julián Carrasco está relacionado a questão política, e aí vai ficando meio que perigoso pro Daniel ir sozinho. E no decorrer dessa busca, né, dessa discussão toda, a gente vai então conhecer o Firmin, divo maravilhoso, melhor personagem de toda a série, tá, gente? Ele é a pérola, ele é a comédia do livro, ele é o alívio cômico, de certa forma, ao mesmo tempo que ele não é. Ele é um mendigo que o Daniel vai conhecer. Esse Firmin, ele acaba ajudando ele várias coisas com seus conhecimentos dele conhecer, ter vivido várias épocas ali. A gente sabe que ele viveu um passado muito complicado, já que ele é cheio de marcas no corpo dele. A gente conhece o Firmin então é introduzido na história como um dos personagens que vai ser meio que o guia e o protetor do Daniel ali nessa descoberta. Os dois então vão desvendando todos os mistérios, e o mistério fica mais sério ainda quando de repente uma pessoa entra na loja ali do pai do Daniel e entrega pro Daniel uma foto onde que ele vai conhecer, ele vai ver uma dica de quem é os pais do Julián, quem são as pessoas em volta da história do Julián, e aí ele vai então aprofundar mais na história. E com o decorrer do tempo a gente vai vendo que certas coisas vão sendo agregadas àquela história. Tem alguém sempre trazendo uma informação a mais sobre o personagem, o Julián Carrasco, ao mesmo tempo que nós temos o romance de nosso Daniel. E é muito legal porque essas duas histórias vão estar acontecendo ao mesmo tempo e elas vão meio que se unir ali no finalzinho do livro. Dentro desse livro, e eu vou ser bem rasa nesse livro porque, pra não dar muito spoiler, né,
né? E segundo porque tem muitos detalhes que eu não lembro, vocês me perdoem. Não façam o que eu fiz, leiam um atrás do outro. Esse livro, assim, a estrutura do livro vai ser a mesma coisa com tudo, que é a questão dessas diversas versões da história principal sendo contadas, mas sempre adicionando algo. E é uma coisa diferente dos livros de contos, é que são mais aprofundadas, mais detalhadas, gasta mais tempo para construir as histórias e o mistério. E é muito engraçado porque, assim, nós temos cenas nesse livro, lembrando, é uma série adulta, então você foi avisado. Eu e Esté, meio que choque, porque eu tinha acabado de sair de uma série de juvenil, entendeu? Então eu fiquei meio que assim, oh my god, de repente ele já me mete essa. Eu me choquei, eu falei, nossa, é mesmo? O autor pode escrever esse tipo de livro. Meu Deus, eu fui meio isso, essa foi a minha reação, já que foi um choque, um pulo, foi um salto na minha leitura com o autor. E uma coisa que eu vou ser muito sincero, pra mim, a história secundária desse livro é muito melhor. E a história secundária é a história do Julian Carax. Meio que porque a gente vê que é meio que uma reprise, né? O Daniel tá meio parecendo que tá vivendo a mesma coisa que o Julian Carax. Ver a primeira pessoa viver é melhor que repetição, entendeu? Mas eu acho que a conclusão desse livro, a conclusão dessa história é maravilhosa. É maravilhosa não, é coerente, mas como o autor fala, ela fecha, ela é finalizada ali. E aí a gente vai pro segundo livro da nossa série, lendo na ordem que eu li, né, gente? Que é a ordem de lançamento. O segundo livro dessa série vai ser um livro, gente, que não é conectado no quesito personagem. São novos personagens, são novas histórias sendo contadas, ok? Esse livro vai ser, então, eventos antes da nossa história que a gente vê do Daniel aqui. A gente vai ver que vai ser ali por volta de 1917 que vai começar a história, tá? Os nossos personagens. E aí a gente vai conhecer, então, o David. O David, ele vai ser, então, o nosso personagem principal, David Martin. Ele é um jovem sonhador, ele tem um sonho de publicar uma obra sua. Ele tem um sonho de publicar um livro. Ele é meio que apadrinhado por um personagem aqui que eu sempre esqueço o nome dele, Vidal. Eu sei só o segundo nome dele, Vidal. Ele é apadrinhado por esse cara, então ele sempre vai estar ajudando ele. E esse Vidal, Pedro Vidal, ele vai ser um cara que é muito conhecido no mundo literário. Ele é um autor muito reconhecido, então meio que assim, ser apadrinhado por ele é uma benção. O Daniel, ele vai ser um menino que ele vai trabalhar no jornal La Vanguardia. Ele vai ser meio que um contador. Ele vai escrever, ele é muito reconhecido ali por realizar o seu sonho de iniciar a sua carreira de escrever dentro do jornal La Vanguardia. Mas antes disso acontecer, que a gente vê na história, a gente meio que tem um background ali da história do personagem. Ele é um personagem que ele sonha em escrever. Então, assim, ele tá atrás desse sonho. Então, ele ter conseguido entrar lá na Vanguardia foi, assim, algo muito bom. E aí, ele vai começar a criar esse repertório literário dele, publicando semanalmente textos policiais. Ele cria histórias policiais semanalmente no jornal. Se eu não me engano, é um pseudônimo que ele usa. Com o tempo, ele tá lá escrevendo, né, essas histórias. E ele vai começar a receber um cartão, e sempre cartas ou cartãozinhos, de uma pessoa, um editor querendo publicar ele, que ele trabalhe para ele publicar um livro específico. E meio que assim, ele meio que estranha, ele não acha interessante porque ele não conhece a editora. Mas sempre é um cara que é fã da escrita dele, fã dele, de todo o talento dele, quer que ele trabalhe para ele. E ele fica assim, e tal. E ele sempre vai receber um cartãozinho do Andrés Corelli, do editor de La Lumière, que é tipo assim, falando que ele trabalha nessa editora La Lumière. A gente fica nesse mistério, porque quem é esse cara? Tudo isso acontece no início. Ele trabalha, a gente descobrindo que ele existe, que o que o David existe, que ele trabalha na Vanguardia como escritor, e que esse fã tá querendo que ele trabalhe pra ele, só que ele não sabe nada sobre essa pessoa, então ele meio que deixa de lado. E aí a gente então vai conhecer um pouco, voltar um pouco antes, o autor vai fazer a gente voltar um pouco antes, pra que a gente dê uma descansada e conheça um pouco sobre o Daniel. Daniel aí, ó. Quem é o David? Quem é esse personagem que a gente tá? Porque a gente fica na questão também, né? Qual que é a ligação entre eles? Existe a ligação, né, do primeiro livro com o segundo livro? A gente vai passando esse livro sempre com essa interrogação. Existe alguma ligação? Será que realmente, se eu ler avulsamente, vão ser duas histórias totalmente diferentes? O que é que liga as histórias que o autor falou? A gente começa a ficar com essas perguntas. A gente vai conhecer um pouco sobre o pai. E aí vai falar um pouco, né, sobre o pai que
vai estar na página 39, que vai falar assim, que La Vanguardia, eu falei vanguardia, gente, não é La Vanguardia, é La Voz de la Indústria, que é o nome do jornal. Foi mal, gente, eu errei o nome do jornal. A gente vai descobrir que ele, antes dele trabalhar na área escrita, ele já conhecia o local ali desse jornal. E aí vai falar assim, tinha chegado ao La Voz de la Indústria muitos anos antes, pela mão de meu pai. Um homem atormentado e sem sorte que, ao voltar da Guerra das Filipinas, tinha se deparado com uma cidade que preferia não conhecer e com uma esposa que já tinha o esquecido e que 2 anos depois da sua volta resolveu abandoná-lo. Quando foi embora, ela deixou sua alma em pedaços e um filho que nunca tinha desejado e com a qual não sabia bem o que fazer. Meu pai, que mal sabia ler e escrever o próprio nome, não tinha nem ira, nem beira. E aí a gente foi conhecendo um pouco que o pai dele era viciado em morfina, eu acho, tá, que é morfina. A infância do David foi muito complicada, já que ele era um menino muito franzino. Ele era um menino que gostava de ler, e o pai, por não saber ler, não gostava que ele gastasse tempo lendo. Ele apanhava quando ele pegava ele lendo, ele juntava ali dinheiro para poder comprar livros. E aí a gente conecta com isso aqui, que é a Livraria Samperi. A gente então vai entender que o David vai ser uma criança que o avô do Daniel, ele vai ser então o senhor que vai meio que cuidar um pouco do sonho e do David. Nessa época que esse livro vai acontecer, o pai do Daniel, ele vai estar criança, entendeu? Ele vai ser criança. Então, assim, a Livraria Samperi vai ser o ponto de entrada, ok? A gente tem que lembrar disso. E no futuro, a gente vai ver que o senhor Samperi, né, o vô, ele vai apresentar o cemitério de livros esquecidos pro David. Guarde essa informação. O David, então, ele meio que começa a trabalhar nessa escritora, conhece e tal, ele ganha uma proposta para trabalhar, um contrato para trabalhar com uma editora. É uma editora fuleira, ele ia vender como um pseudônimo, não ia ser o nome dele. Ele ia fazer livros para vender nessa editora e, tipo assim, ele tinha que produzir muita coisa. Era um contrato, se eu não me engano, de 5 anos, eu acho. E ele tinha que produzir vários livros incessantemente. Ao mesmo tempo que ele continuava recebendo cartõezinhos desse homenzinho, Andreas Corelli, da Lumière, falando, olha, queria conseguir trabalhar contigo, olha, você não queria trabalhar comigo? Só que ele já tinha feito um contrato com esses caras, então ele meio que tipo, olha, eu não posso porque eu não posso romper o contrato com esses caras. E aí, gente, a gente meio que vai começar a perceber certas coisas, que é algo muito interessante e é muito importante para esse livro. Um fator muito importante que é o quê? Por conta do mau cuidado da saúde, o David, ele não cuidava, ele não dormia, ele tomava remédio só pra poder ficar acordado e acabar com as dores. Ele começa a ter muitas dores de cabeça e ele não vai no médico, ele não cuida e tal, e a gente vai então ver que ele vai ter muitas dores de cabeça e que essas dores de cabeça talvez... É muito engraçado porque no livro ele vai falar assim, eu não prestava atenção às dores de cabeças recorrentes que me assaltavam repentinamente, como se um furador de metal penetrasse meu crânio, apagando minha visão em uma explosão de luz branca. Então ele começou a ter esses... Eu até coloquei, acho que isso será um problema. Então assim, ele começa a sentir essas dores, tem esses apagões quando ele tem essas enxaquecas assim extremas. E a gente começa a ver, fala assim, meu querido, vai no médico, só que ele não vai, porque ele tem que... Todo o tempo que ele tinha, ele gastava criando os livros pra esse contrato que ele fez. E aí a gente vai chegar então mais pra frente da história, a gente vai então compreender que não é somente uma dor de cabeça, por conta de quadros e quadros que ele tá tendo e ele não comendo direito, ele só tomando café, fumando muito. Ele vai então no médico e quando ele vai no médico, ele faz os exames, o doutor fala pra ele que ele tá com carcinoma, um câncer no cérebro, e ele tem somente 28 anos. É muito sério, né? E aí ele vai falar assim, há muitas coisas que podem ser feitas para aliviar a dor e para garantir que tenham o máximo de conforto e tranquilidade. Essa frase já é tragédia, mas vão morrer. O David falou, ele sim, e rápido. Então a gente vê que o nosso personagem aqui, ele chegou no ápice dele. Só que isso aqui, gente, é isso aqui, a gente recebe a notícia de possível morte dele, de que ele vai morrer. Não tem nem 10% de livro.
E aí a gente fala, o que vai acontecer com o resto? E aí que a gente começa. Por quê, gente? O David, sabendo que ele tá morrendo, que ele tá, tipo, nas últimas, ele então fala assim, gente, então, né? Vou viver perigosamente, vou fazer tudo que eu não fiz durante esse período, porque não valeu a pena estar fazendo o que eu fiz. E aí o que acontece, gente? Ao mesmo tempo que a gente vê essa tragédia, a gente fica meio que, assim, assustado. Ele recebe essa notícia e várias tragédias acontecem ao mesmo tempo. O David, ele meio que se exclui socialmente, né? Ele tem esse cara que cuida dele, o Pedro Vidal. Por conta disso, ele conhece uma menina, que é a filha do motorista do Pedro Vidal, que é a Cristina. A Cristina, ele meio que é a paixão dele, sabe? Mas assim, ele meio que... Os dois sabem que os dois se gostam muito, mas assim, nenhum deles tomam, assim, nenhum passo. Eles têm as suas aventuras, mas só aventuras. Assim que o David recebe a notícia desse problema dele, ele vai descobrir certas coisas sobre o Pedro Vidal que ele não vai gostar. A gente vai entender por que Pedro Vidal ajuda tanto ele. E a Cristina vai casar com o Pedro Vidal. E aí é meio que assim, ladeira abaixo, ele não vê razão mais pra poder viver, pra quê e tal. E ele, tipo assim, vai conversar com esse André Corelli. Esse André Corelli, então, decide falar, não, pode deixar que eu resolvo a questão do seu contrato com a outra editora e a gente se encontra no dia tal. Ele, beleza? Ok. De repente, a gente vê que a editora antiga do nosso personagem principal foi queimada, teve um incêndio nessa editora, onde acabou matando esses dois empresários. A gente finge que não tem ligação. E aí ele vai nesse encontro com esse cara. E aí, gente, vou ler o que é essa passagem aqui, e aí eu vou entrar nessa discussão que é muito importante. O Corelli, ele vai fazer esse encontro com o David, e aí ele vai, então, falar, ó, a gente vai fazer um acordo assim. Eu quero que você faça um livro pra mim, e aí eu vou te dar tanto de dinheiro, nós vamos fazer tudo, nós vamos melhorar tudo em você, essa questão dessa dor de cabeça nós vamos parar com ela. Ele tipo, ok, e aí a gente vai começar e vou te direcionando no que você tem que fazer sobre esse livro, beleza? Beleza! Nesse momento, eu quero que você preste muita atenção, porque aqui é um divisor de águas. Se você escolher ir por um lado ou por outro, vai fazer meio que assim, você olhar esse livro de uma forma diferente. Que ele tinha o câncer, ele tava nas últimas, ele foi assim, morrendo pra esse encontro, meio que assim, estou nas últimas aqui mesmo, vou morrer, mas vou fazer meu sonho. Assim, ele vai nesse encontro, ele vai viver um momento mó bugado. O David vai falar que ele sonhou como se ele tivesse tirado o câncer do cérebro dele, e ele vai sair de lá bem. Ele meio que chegou muito ruim, aí meio que ele dorme nesse dormir dele, ele tem esse sonho, parecendo que ele tá sendo curado, e ele acorda benzão, tranquilaço, benzão mesmo, de saúde, sem nada, tô tranquilo, todas as dores do corpo, lerdeza, letargia que ele tava tendo acabou. E ele vai falar assim: foi então que percebi que o zumbido em meus ouvidos e que os ruídos do dia costumavam mascarar tinha desaparecido por completo. Ouvir um silêncio intenso, puro como água cristalina, que não me lembrava de ter experimentado antes. Ouvi a mim mesmo rindo, levei as mãos à cabeça e apalpei a pele. Não senti pressão alguma. Minha visão era clara, era como se meus 5 sentidos tivessem acabado de despertar. Isso foi logo após essa pressuposta cirurgia que ele teve através desse sonho. Essa foi a fala dele. E aí a gente vai entrar nessa discussão que é o quê? Uma das principais características e sintomas que existem no tipo que no médico vai falar é que ele ia ter alucinações e que ele ia ter dor de cabeça, sentir muita dor, mas que ele ia ter alucinação. E aí que fica a seu critério. Esse livro, na verdade, é uma alucinação. Não que ele alucinou e não viveu nada, mas que certas coisas acontecem aqui, mas a alucinação é acontecer desta forma, ou que, na verdade, isso aqui é real. Na verdade, ele foi curado, na verdade, ele tá vivendo, ele tá aqui, você tá entendendo? A discussão maior também dessa é isso, a gente não sabe, é verdade ou não é real ou não é. Ele tá louco ou ele simplesmente foi curado mesmo? Existe mesmo esse poder que foi acontecido, que nesse sonho ele foi realizado, a cura dele. Com o tempo, a gente vai ver que o David, ele vai viver muito melhor, ele vai ser um cara mais carismático assim, ele vai ficar mais tranquilo, ele vai então fazer esse contrato com esse Corelli e ele vai então começar a fazer o que o Corelli tá querendo que ele faça. E o que é que o Corelli quer que ele faça?
E aí é que a gente vai entrar nesse detalhe que é muito específico. O Corelli, ele vai então falar que ele não quer qualquer livro. Ele vai falar assim: quero que reúna todo o seu talento e se dedique de corpo e alma durante 1 ano. A maior história que poderia criar. Uma religião. E aí ele fica meio que aqui. Tá, né? O que, né? Porque, né? E a gente fica nessa questão, uma nova religião, como é que ele vai fazer? E ele vai começar a fazer. Enquanto ele tá fazendo isso daí, a gente vai ver as conexões com o Cemitério dos Livros Esquecidos. E naquele lá, ele vai achar um livro onde ele vai achar uma inspiração, ele vai ter ali vários momentos e ele vai conseguir começar a criar esse livro sim. E aí, gente, a gente vai ver que, nesse meio tempo, o David tem uma fã. E essa fã é a Isabela. A Isabela é uma menina que ela ia na loja do Semperi, onde que ela gostava muito dos livros do David, que o Semperi vendia. Ela sabia, ela queria muito, tipo, que meio que conhecer o David. Aí tipo, você vê, mas o David não é famoso assim. Não, é porque ela é fã dele. Não, é meio que assim, o único autor que ela tem acesso, que ela pode tentar conseguir entrar em contato, é o David. E aí o Semperi vai, faz a ligação e ela meio que fuça na cabeça dele e obriga ele a trabalhar com ele. Então a Isabela vai trabalhar com o David. E aí nós temos a outra ligação com este livro aqui. Guarda este nome. Isabela. A Isabela é a mãe do Daniel. Sim, a mãe que faleceu aqui, que a gente sabe que faleceu num surto de cólera, é a secretária do David Martin. A gente vai meio que seguindo tudo, sabe? E assim, é muito legal porque a gente vai ver o David indo atrás desse livro, ele indo atrás desse... pra ele conseguir criar esse livro, pra ele conseguir construir tudo e tal. E é muito engraçado que o próprio David, com o tempo, ele vai ficar nessa dúvida. Era difícil acreditar que não houvesse uma conexão entre, primeiro, o incêndio do qual tinham perecido Barrido e Escobilhas, que eram os editores que ele trabalhava. Segundo, a proposta de Corelli, de quem não tive mais notícias, o que me deixava com o pé atrás. E, por fim, aquele estranho manuscrito resgatado no Cemitério dos Livros Esquecidos e escrito conforme suspeitava, entre aquelas mesmas 4 paredes. Ele encontra um livro lá que ajuda ele, que parece ser o que ele quer escrever. Entendendo o quê? O mistério do Cemitério dos Livros é o livro escolhe ele e é o que ele precisa, né? Que é aquele mistério que a gente tem do Cemitério dos Livros. E, gente... Meu Deus, simplesmente meu Deus, eles vão fazendo as conexões e a gente vai vendo a Isabela entrando nesse mistério, a Isabela ajudando o David, e a gente vai vendo a decadência de um ser humano, de um nível, e a gente vai vendo assim, ele tentando resolver, ele tentando sobreviver, porque aí entra a questão política também, porque vai acontecendo tragédias em volta dele, quando ele começa a ver que o livro que ele criou, porque ele consegue criar o livro dessa nova religião, ele percebe que esse livro tá trazendo só tragédia, tá só mal pra ele. E assim, tragédias começam a acontecer, mortes irão acontecer em volta do David, e aí a gente vai então começar a chegar no final, onde que a gente vai ter esse ciclo fechado, essa conclusão dessa história, mas a pergunta que não se cala, né? Isso aqui foi um delírio, uma alucinação, ou foi verdade? Até o momento, eu vou falar a minha opinião em quesito disso, até o momento, eu acreditava que era real. E aí, gente, nós vamos ser levados, né, a essa questão de que, até eu ler o terceiro livro, que a gente vai discutir daqui a pouco. Mas aí, o que é sobre esse livro, né, gente? Assim, eu acho que o segundo livro, em quesito de mistério, discussões a serem feitas sobre o livro, eu não quero discutir muito sobre a história em si, mas já discutidas, né? Algo que me chama muita atenção aqui dentro, que me chamou do outro, é porque aqui a gente tem no próprio título, né, o jogo do anjo, mas a gente vê novamente uma figura angelical sendo referenciada. A gente vê esse anjo. Aqui em específico, o anjo é o símbolo que representa o Andrés Corelli, que é esse editor que pede pro David para criar uma nova religião. Então a gente fica naquela, né? Como assim que esse cara quer me arrumar que ele faça uma nova religião? E sempre quando referencia esse cara, faz esse anjo. Então tudo relacionado a esse lado misterioso do Andrés Corelli é relacionado ao anjo. Mas a gente tem que sempre lembrar que não necessariamente, e aí é o que me ficava
como que o Zafon, ele foi muito inteligente. Eu entendi que direcionei pra isso, principalmente depois da leitura do terceiro livro, que era uma alucinação, que pode ser uma alucinação isso aqui. Só que o anjo aqui é o quê? O anjo da morte. Quer dizer que é o Andrés Corelli? Não sei. Mas que ele está presente ali. E entendendo que ele é um cara que tá com um câncer terminal, a morte estava sempre em volta dele, entendeu? Estava sempre perto, ela estava sempre ali. E ela estava sempre levando pessoas em volta dele. Sempre existe essa morte ali perto, esse anjo em volta. E aqui a gente tem muita referência a esse anjo, seja em pingentes, seja em figuras, seja em simbolismos, existe demais aqui. Aqui, principalmente por ser o título do livro, é grande o simbolismo de anjo aqui. Ao mesmo tempo que a gente fica naquela questão, né? Porque a gente entende que a Isabela amava o David. A gente vai ver um momento ali que David vai pedir pra ela pra tentar ficar com o pai do Daniel. Porque o David fala, olha, amiga, eu não gosto de tu, eu gosto de outra pessoa. A gente vai ver então a Isabela meio que por obediência, compaixão, por caridade, pena, começar uma relação amorosa com o pai do Daniel, ao mesmo tempo que ela ainda gosta muito do David. É uma relação muito triste, tá? Eu vou deixar bem claro isso. É uma relação muito triste. E aí a gente vai pro terceiro livro, que é O Prisioneiro do Céu. Esse livro aqui vai ser muito específico, porque vai acontecer em 1957, lá no futuro, bem depois do primeiro livro, né, O Sombra do Vento, e do segundo, que é a do David, mas vai mostrar uma ligação ali de certas coisas, que vai fazer meio que juntar os dois primeiros livros mais ainda. Eu acho que dentro dessa série, esse é o livro que eu dei 5 estrelas. Sim, foi o livro que eu dei 5 estrelas. Sei lá, eu simplesmente gostei muito. Eu gostei muito desse livro. Esse livro aqui, o personagem principal desse livro vai ser o Firmin. O Firmin, aquele mendigo lá que a gente conhece lá no Sombra do Vento, ele vai ser então uma pessoa muito importante. Por quê? Ele começa como mendigo, mas o Daniel e o pai dele decidem então adotar ele de certa forma e cuida dele. Ele consegue se reintroduzir na sociedade, no quesito ali o círculo social. Daniel, pai do Daniel, amigos do Daniel e do pai do Daniel. Ele consegue se socializar ali naquele círculo. E a gente sabe que ele tem um passado meio assim, que a gente não sabe quem é ele. A gente sabe que ele é muito conhecido pela polícia, especificamente por um delegado, o delegado Fumeiro. Cara chato. Nossa, Deus. A gente sabe que Fermin, o nome do Fermin é errado, não é o nome dele. É um nome meio que roubado, de um toureiro famoso há anos atrás. Então a gente nunca sabe o nome do Fermin. Nós não sabemos, eu já vou deixar bem claro. Uma das pontas soltas que não foram respondidas é o nome do Firmin. É quem é esse Firmin. Mas a gente sabe que ele não é uma pessoa muito avulsa. Ele é muito importante. E aí a gente vai ter essa história que ela vai ser no Natal de 1957. Onde que a gente vai ver uma conversa do Firmin com o Daniel e ele contando um pouco da história dele. Por quê? Eles estão ali, né? Começou a época de Natal, estão organizando a livraria. A gente vê um cara entra dentro da livraria do Daniel, compra um livro e deixa de presente pro Firmin, falando que queria entregar pra ele. O cara era totalmente estranho. Então o Daniel meio que, tipo assim, viu os espíritos jovens dele, lembrando do primeiro livro, ele seguiu esse cara e esse cara tá num lugar muito, assim, esquecido. E aí ele decide então seguir, descobre e tal, chegou Firmin contou, ele falou, que ó, esse cara veio aqui, não sei quem é esse cara, perguntei o nome, ele não quis saber, mas ele deixou esse recado e comprou esse livro pra você. Quando o Firmin lê o recado, ele meio que, tipo assim, deixa bem claro que é algo do passado dele que não é interessante, que ele não queria trazer à tona. E aí a gente vai ver então o Firmin meio que perturbado por conta dessa pessoa, eles tentando descobrir onde tá essa pessoa e etc. E aí, até o momento em que o Daniel, ele vai forçar o Firmin a contar o que aconteceu. E aí a gente vai voltar no tempo e nós vamos conhecer então o Firmin no início da sua vida, onde a gente vai ver que Firmin, ele foi preso. Ele chegou ali na Espanha, aconteceu um negócio ali na Espanha, em Barcelona, que ele foi preso. Essa prisão que tem lá não é uma prisão muito boa. É uma prisão que é tortura, pessoas são deixadas lá pra morrer. Se não morrer, são mortas, entendeu?
E aí ele tá lá e tal, e a gente descobre que ele chega lá, ele é fã de carteirinha do David Martin. E ele, tipo assim, muito fã mesmo. Ele é fã dos livros, ele leu todos os livros dele. E ele chega nessa prisão, ele descobre que quem tá lá? David Martin. Aí você fala, o David desse livro está aqui. E é muito engraçado, porque neste livro termina com o David, ele fora da Espanha. Ele fugiu, conseguiu fugir pra sobreviver e tal. Só que, aparentemente, ele volta, o David volta pra Barcelona, e por conta dessa volta ele acaba sendo preso. E aí ele tá nessa mesma prisão por conta que o chefe da prisão fez ele ser alocado de outra prisão, porque ele queria que o David estivesse ali por razões pessoais. Ele queria que o David estivesse ali. E aí, gente, a gente começa a ver essa relação ali entre os prisioneiros. E a gente descobre que o parceiro de cela do Firmin era o cara que tava atrás do Firmin, que tava lá, entregou o bilhete. E aí a gente vai contando a história e a gente vê que meio que o Martin, o David, ele meio que vai fazer amizade com o Firmin. E aí ele vai contar uma parte da vida dele pra ele, e aí ele vai falar que ele voltou por conta da Isabela. Ele recebe uma carta falando que ele tem filho, que ela tem filho e tal, e ele volta. Mas sempre lembrando, se tem David Martin, a gente tem que ficar meio que assim, realidade ou não. Porque, gente, dentro desse livro a gente vai entender então que o David, ele meio que surta. Ele tá louco, ele não tá bem. Ele não tá bem, ele mentalmente debilitado, ele não sabe o que é realidade, o que não é, o que é livre, o que não é. Então ele meio que esbraveja as histórias que a gente ouve. Ele começa a contar sobre as histórias que a gente leu no Jogo do Anjo, mas ele falando que é o livro dele, que não sei o quê. Então a gente começa a perceber que tudo que ele viveu ali não necessariamente foi real. Na verdade, era parte da história dele. E aí a gente então vê um acordo entre o David e o Firmin. O David pede para que o Firmin proteja a Isabela e a família da Isabela. Proteger, então, a Isabela e o Daniel. Então a gente já entende que o Firmin apareceu na vida do Daniel ali no primeiro livro com o objetivo de estar ali, entendeu? Ele não foi simplesmente encontrado pelo Daniel, ele realmente foi... Ele já era seguido pelo Firmin, ele já era protegido pelo Firmin durante anos. O Firmin só não aparecia até ele ver a necessidade de estar entrando na vida dele. E nesse acordo vai, acordo vem, a gente descobre que o quê? O chefe de prisão ali da prisão que o Firmin tá, chama ele falando, olha, eu tô descobrindo que você tá fazendo amizade aí com o David, e aí eu quero saber se você pode me ajudar num negócio, que o meu objetivo é fazer ele escrever um livro pra mim. O David vai contar isso também pra ele. O chefe de prisão, que no momento que a gente tá aqui, ele é o ministro Valls. Então ele já cresceu ali na cadeia administrativa, governamental, e ele estava começando a fazer, então, a sua subida. Ele casou com a filha de um banqueiro que banqueou a guerra. E aí ele casou com essa menina. E ele quer, então, também ser reconhecido na área acadêmica, na área da escrita, das letras. Só que ele não sabe escrever. Ele conhece o David Martin, ele ouve falar dos cemitérios dos livros, ele sabe que o Martin conhece, ele quer que o Martin, então, cria uma história pra ele e fale onde que é essa biblioteca, esse cemitério de livros, onde que é, o que que é. E aí o Firmin meio que é colocado nesse objetivo, mas aí com o tempo o David ajuda o Firmin a fugir, e ele foge nesse objetivo de ajudar e proteger a Isabela. Contudo, entretanto, a gente entende que aí a gente entra num outro mistério, que é o quê? Ao mesmo tempo que nós estamos fuga aqui, fuga ali, acha quem, até Firmin chegar na Isabela já é muito tarde, por quê? A Isabela sabe que o David está em Barcelona e está na prisão. E ela começa a tentar arrumar um jeito de tirar ele de lá. Então, tipo, ela conhece um advogado. E aí esse cara conhece alguém na prisão. É um segurança da prisão que ajuda o David muitas vezes, dá notícias dele. E aí fala que ele não tá bem, que ele tá mentalmente muito mal e tal. E aí a gente descobre que quem é o prisioneiro do céu é o David. A gente então vê que a Isabela começa a afrontar, e aí ela vai direto no Maurício Valls. E ela meio que ameaça falar que vai contar tudo que ele tá fazendo de errado, tudo de ruim que ela tá fazendo, porque tem outros detalhes aí que eu tô deixando à parte, tá? E aí a gente entende que algo vai acontecer na vida da Isabela que a gente meio que a gente vê que a gente tá sendo enganado, entendeu? De algumas coisas. Depois desse fato, dessas histórias tudo sendo contada, o Daniel descobre essas coisas e ele fica indignado, e ele fica realmente assim,
horrorizado e meio que ele surta de certa forma, porque ele decide então se vingar, ele quer se vingar do Maurício Valls. Só que ele não sabe, porque no momento aqui a gente descobre que o Maurício Valls sumiu. Tem um tempo que ele não aparece na mídia, ele é um cara que aparece sempre na mídia e de repente ele parou de aparecer. E a gente não sabe o porquê, mas a gente só sabe que tem esse mistério, essa coisa que conecta então David Martin com o Daniel, com a Isabela, a mãe do Daniel, com o Firmin, com o Maurício Valls. E a gente entende que o Maurício Valls, que é essa conexão do sistema governamental ali, da ditadura ali que tá regindo ali a Espanha no momento, que o Maurício Valls, ele vai fazer algo que vai tomar conta da vida desses personagens todos. E a gente vê que tem uma trama por trás disso. Aqui é o único livro que ele vai ter uma puxada pro outro livro, que é estimular o Daniel a talvez se vingar. E aí a gente vê que esse livro tem o fechamento da história principal deste livro, o objetivo final desse livro tem aqui, mas a gente vai ver que vai ter uma ligação, uma puxada pro próximo livro. E assim, gente, esse livro, para ser mais exato, existem várias conexões que vão ser feitas aqui muito grandes. Por quê? Ao mesmo tempo que a gente tá vendo a história do Firmin sendo contada, o Daniel descobrindo essa nova parte da vida dele que provavelmente, e ele percebe que nem o pai dele sabe, a gente tem um presente acontecendo, e no presente a gente vê que o Maurício Valls tá tentando ainda fazer contato com a família Samperi. Porque, de repente, a gente sabe que o David e a Bea, né, eles estão casados. A nova paixão apresentada nesse livro aqui que a gente tem, depois da primeira paixão do Daniel, eles são casados, têm um filho. E aí acontece que um ex da Bea começa a entrar em contato, mandando mensagens e cartas amorosas falando que queria voltar com ela e tal. E aí ele começa a entrar em crise. Ele tem uma crise meio estranha, assim, eu acho que é meio particular de ser humano, de homem ali. Que não quer dizer que eu concorde com muitas atitudes dele, mas eu entendi a linha que o autor fez ali do personagem. Ele descobre que esse ex dela trabalha pra editora que o Maurício Valls é dono. E aí ele percebe que o Maurício Valls ainda tá meio que cercando a família dele. E aí ele faz altas loucuras, faz altas coisas, e então a gente começa a perceber que tem várias coisas acontecendo em volta, na vida do Daniel, em volta da família Samperi, em volta dessa família Martin, que eles estão conectados, que é uma história do passado, mas que tá conectado com eles até o momento de hoje. E aí ele começa meio que assim, querer vingança. E assim, né, estamos aqui. E aí a gente é puxado pro último livro. Assim, esse livro, gente, eu vou ser muito sincero. Comparado aos outros livros, esse livro não precisa de aprofundar muita coisa, porque os personagens daqui, eles já são conhecidos, a gente já sabe quem eles são. O único personagem que a gente precisa que a gente tem uma breve aprofundamento é o Maurício Valls, porque ele é introduzido aqui. Mas ele é um personagem que ele não é tridimensional de certa forma, ele é bem raso aqui. Ele é apresentado como um personagem bem raso, bem assim, ele é isso e acabou. E ele tem esse objetivo e acabou. É muito rápido, não é que é muito rápido, ele é um livro muito fluido e um livro que o autor, ele te deixa nessa constante emoção e ansiedade para saber o que vai acontecer, o que é que ele quer dizer com isso, qual vai ser a próxima ponta solta que ele vai conectar com o passado e presente, e a gente fica nesse misto de emoção e ai, não sei o que. Assim, é o meu favorito da série mesmo, porque aqui vai ser o personagem que eu gosto, que vai ser desenvolvido, vai ter um mistério que eu vou gostar. Eu amo o Firmin, é o meu personagem favorito da série. Mas a gente ainda tem a interrogação de várias outras coisas, que é quem é Firmin, de onde que ele veio, pra que ele tá aqui, mas a gente vê que tem outras coisas sendo interligadas aí. E aí, gente, nós vamos então para o último livro da série, O Labirinto de Espíritos. Nesse livro aqui vai ser a mesma espírito da coisa, de que um livro que ele começa e termina aqui, né, todas as tramas aqui, mas a subtrama maior, né, que é a maior, ela vai ser concluída aqui e assim, digníssimo. E aí, o que vai nos contar o livro da série? Gente, a gente tem que entender que aqui a gente vai ter conexão de tudo. Então nós vamos ver a galera toda aqui, assim, vivos, né, que estão participando da história. Daniel Samperi, o Firmin, a Bea, o filho da Bea também às vezes aparece aqui, o Julian, que vai ser o filho do Daniel com a Bea, que tem um nome em homenagem ao Julian Carax, lá do primeiro livro. A gente vai ter o Maurício Valls aqui,
o sumiço dele sendo solucionado. E aí a gente também vai ter o quê? O David Martin sendo introduzido, a história toda. Todos esses 3 livros aqui serão conectados de certa forma com seus personagens e até mesmo história. E aqui nesse livro a gente vai ter sim outros personagens sendo apresentados, mas que são importantes para a história. Nesse livro a gente vai conhecer então a personagem principal, por assim dizer. Não vai ser esses outros personagens que foram os principais nas outras histórias. A personagem principal aqui vai ser a Alicia Gris. É uma personagem que a gente vai conhecer no início da história, tá? A Alicia Gris, a gente vai conhecer ela como sendo o passado do Firmin. A gente vai conhecer o Firmin chegando em Barcelona, tendo um objetivo de ir atrás da esposa do seu amigo que morreu na guerra que ele estava. E aí ele foi entregar essa carta, tem altos 500 que acontece, e lá ele conhece a Alicia. A Alicia, então, ela é essa menina que é a filha desse amigo. E os dois, tanto o Firmin como a Alicia, eles acham que os dois morreram, porque eles se conhecem ali no período de guerra, onde que havia muito bombardeio em Barcelona. No dia que eles se encontram, que eles se conhecem, a casa da Alicia é bombardeada, ela perde tudo, eles tentam fugir, mas o Firmin fica pelo meio do caminho, ele consegue fazer com que ela saia correndo, tipo uma criança de 6, 8 anos, saia correndo, só que ela é acertada com uma bomba e ela acaba caindo, tipo assim, ferida gravemente. E aí a gente tem a conexão do cemitério dos livros, que é o quê? A Alicia, ela vai cair no bombardeio, ela vai cair dentro do cemitério dos livros e ela vai ser salva pelo meio que o guardião ali do momento, que é o Isaac. Ele vai pegar ela e por conta dele ela acaba sobrevivendo. Mas com o tempo, meio que ele ajuda ela a sobreviver durante um tempo, depois leva ela pro hospital e ela nunca mais ouve de nenhum dos dois. Então ela acha que o Firmin morreu e ela acha que o lugar que ela viu quando criança não é real. A Alicia Gris, ela então vai trabalhar. Ela vai ser meio que a investigadora, detetive particular de uma organização que trabalha pro governo. Como é uma ditadura, é meio que assim, eles meio que resolvem os casos políticos. Ela tá morando em Madrid, ela tem casos só em Madrid, ela só resolve lá em Madrid, sumiu de Barcelona, tipo, ela não quer saber de Barcelona. Mas aí, o último caso dela nessa agência, ela tem que voltar pra Barcelona pra ela poder então solucionar o sumiço do Maurício Valls. Onde tá Maurício Valls? Como assim ele sumiu de repente? Um cara que tem muita proteção, que sempre tá nas mídias. Como assim ele de repente sumiu? Não sabemos dele. E aí a gente vai conhecer o chefe dela, que é o Leandro. Ele é esse cara que a gente é um mistério. A gente sabe que ele é um cara que recruta crianças na época de guerra, né? Recruta crianças pra poder dar vida pra elas, treinar elas, métodos de exterminar alguém, métodos de sobrevivência, dar condição, mas tipo assim, não é nada legal, sabe? Mas sempre pra trabalhar pra ele, pra fazer esses casos meio assim, sujar as mãos. Ele não suja as mãos só essas pessoas. E aí a Alicia, nesse último caso dela, ela vai de volta pra Barcelona pra poder solucionar, então, o sumiço do Valls. Lá vai ela e o Vargas, um cara que é da polícia ali de Madrid. Vão eles dois ali pra solucionar esse caso. E aí, gente, a gente vai começar, então, a Alicia, ela vai ser essa personagem que ela vai conectar, então, todos os pontos soltos em quesitos históricos da nossa história, do Maurício Valls com o David Martin, o Daniel, com o Firmin, com várias pessoas, mas também nos apresentando aqui um outro autor. Aqui a gente vai conhecer uma obra que vai meio que direcionar a obra. Por quê? Algo que a gente sempre tem que entender, que sempre vai ser algo direcionado a livros. Um autor direciona, um livro direciona. Aqui foi o Julián Carax com Sombra do Vento que meio que direcionou e abriu as portas e guiou todo o mistério da história. Aqui a gente tem o próprio David sendo o personagem principal e ele é um autor e a obra que ele tem que criar e tudo mais é o que vai direcionar toda a obra. Aqui não é necessariamente um livro, um livro que vai ser, mas a gente vai ver que vai ser um autor esquecido, mas que quem lembra dele quer que ele faça um livro para ele de novo. É aqui que é o Maurício Valls querendo com que o David faça um livro. E aqui, gente, a gente vai conhecer um novo autor, mas que é amigo do David Martin, que é o Victor, eu sempre esqueço o nome, Martès. O Victor Martès, ele é então autor de um livro que é citado assim no primeiras páginas do livro. A gente tem esse livro sendo citado,
que é O Labirinto dos Espíritos. A gente então descobre que o nome do título aqui é o nome da obra, tá? Que é citado aqui, que é O Labirinto dos Espíritos. E aí, esse livro é um livro infantil, é uma série de livros infantis que foi criado por esse Victor Martins, que é um amigo do nosso personagem, do Victor Martins ali na sua época, e que ele foi criado, esse livro foi criado, essa série de livros foi criada a pedido da esposa do Victor Martins, que é uma mulher que ela, por ter uma saúde muito debilitada, ela estava grávida, quando ela, né, tentando engravidar, ela pede pro cara, pra ele escrever livros, né? Então, assim, ela vai falar assim: naquele tempo, Maitês ainda era um mercenário, escrevia sobre não sei quantos pseudônimos a preço fixo por palavra. A saúde de Suzana, a sua esposa, exigia medicamentos e atenção médica permanente, e Maitês só permitia que os melhores especialistas a examinassem. Pouco lhe importava que para isso tivesse que consumir a própria saúde, trabalhando até a Stanford. Aí ele vai falar assim: depois de vários abortos e anos de sofrimento, Suzana ficou grávida em 1931. Suzana sempre quis ter uma filha para dar a ela o nome de uma irmã que tinha perdido na infância, Ariadna. Durante os anos em que tentaram conceber uma criança, Suzana pediu a Maitês que começasse a escrever um livro novo, diferente de todos os que tinha criado até então. Maitês começou a escrever O Labirinto dos Espíritos. Ele começou a escrever o primeiro volume da série com as aventuras de Ariadna e em uma Barcelona mágica. Acho que também escrevia para si mesmo, não só para Ariadna. Sempre teve a impressão de que os livros O Labirinto eram de algum modo um aviso. Meio que aqui a gente vai ver que a obra esquecida, deixada, abandonada, né, que eles sempre falam que o que eles fazem dos livros aqui, que é o que faz com que o livro vá para a biblioteca lá do cemitério dos livros. Esse livro, então, será o quê? Na verdade, um livro infantil que o cara escreveu para a filha. E isso meio que fez a vida dele ir de cabeça para baixo. Ele escreveu esse livro, só que a gente entende que ele vai ser esse personagem que vai linkar tudo também, porque ele também recebeu uma proposta para escrever um livro de um cara, e meio que essa proposta meio que levou a tragédia para ele. Ele recebeu essa proposta, ele ganhou um dinheiro para ele poder melhorar a vida dele, ele mudou para casa, e essa casa é a casa onde tanto o David Martin viveu, quanto o mistério do Julian Carax, lá do primeiro livro, também viveu. Todo mundo, tudo que acontece nessa casa misteriosa, ele também viveu lá, e ali aconteceu tudo que a gente vai entender que vai linkar o Maurício, o David, a Isabela, o Daniel, todos os personagens dessa história vão estar linkados ali. A gente tem que entender que todas essas ligações são da história principal da série. Mas esse livro, assim como os outros, o Zafón, ele vai fazer com que o personagem principal nos leve às descobertas das outras da série como um todo. Então, através da Alicia Gris, a gente vai descobrir todos esses mistérios que ela vai desvendando enquanto ela tá descobrindo o paradeiro do Maurício Valls. Ao mesmo tempo, a gente vai ver, então, um Daniel que saiu daqui depois de descobrir certas coisas do seu passado, da questão da sua mãe e várias outras coisas. Ele vai, então, aqui tá vivendo um momento de crise. Ele tá em crise. Ele não sabe quem ele é, ele não sabe de onde que ele veio, ele não sabe qual que é a história dele, ele não sabe mais quem é a mãe dele, porque a gente tem que lembrar que o início da série é ele chorando, acordando de um sono, de um pesadelo, onde que ele não lembra do rosto da mãe dele. Então a mãe dele é uma figura muito importante para ele. E aqui ele tá vivendo uma crise onde que ele vê toda a história que ele conhecia sendo desmoronada. E aí, ao mesmo tempo, você, como leitor, você tá descobrindo junto com a Alicia Gris todo o passado do Daniel. E ele vendo que ele tá no meio disso tudo, a família dele tentando proteger ele vendo que ele tá no meio disso tudo e ele tentando entender, ao mesmo tempo que ele tá vivendo uma crise onde que ele quer vingança, ele quer encontrar esse Maurício Valls e vingar com as próprias mãos. Então, assim, a gente vê essa crise dessa identidade desse personagem. Aqui a gente vai ver explicação pra tudo, a gente tem justificativa pra tudo. Todas as coisas que acontecem aqui, que começam aqui, que são descobertas aqui, se concluem aqui, tá? Igual
todos os livros se fecham em um só, pode ler avulso. Mas aqui, gente, a parte final desse livro, ele é bem específico, indicando que é parte de uma série. Por isso que eu acho que a forma avulsa pode, porque o autor permite e a indica, mas eu não acho que é a melhor, já que aqui a gente tem um final que é direcionado ao nosso personagem, à série em si. E aqui, gente, é onde a gente entende que o autor, ele é maravilhoso. O Carlos Ruiz Zafón, esse livro mostra como esse autor é grande em sua obra, como profissional, ele assim... ele é grandioso. Aí você me pergunta, quer dizer que ele consegue fechar tudo. Ele linka e finaliza tudo o que tem que ser finalizado, seja por conta desse livro em si ou da série em si. E aí eu acho que é muito legal porque, gente, a gente tá falando de uma série que vai falar de livros. E ele vai falar que os livros são como se fossem almas e vidas que elas vão crescendo através de cada leitor. Então, cada opinião que é tida por um livro, cada vivência que é tida por um leitor através da leitura de um livro, acrescenta nessa história algo a mais. É meio que o autor faz dessa obra o que ele faz nesse livro. É meio que o Cemitério de Livros Esquecidos, ele meio que ele tá vivo nisso aqui. Ele existe e ele transporta da obra pra gente quando a gente pega os nossos livros. E o autor vai deixar muito claro nesse livro. E aqui nesse último livro a gente vai ver de novo o Daniel pegando seu filho, fazendo esse processo novamente, apresentando o filho pra ele do Cemitério de Livros. A gente tem uma mudança de guardiões ali, não é mais o Isaac, mas é uma pessoa que, assim, perfeita pra estar naquele local. O autor, ele simplesmente, ele conecta tudo. Ele simplesmente conecta. Eu acho que não tem coisa... O comentário a ser feito sobre esse livro é que ele acabou. É que o autor acabou. E esse livro... Você tá entendendo? É tipo assim... O autor, ele fez o que ele propôs. Ele concluiu o que ele propôs se fazer. Mas esse espírito vivo do livro que ele quis deixar bem claro nesse negócio, e eu acho que assim, gente, é muito legal, levando em consideração que ele é um autor que já faleceu. Ele acabou se tornando pra mim o que ele propôs aqui. A obra dele é uma alma viva dele, é uma parte da alma dele que continua viva. E sabe, tá dentro dessa obra, a opinião dele, como ele vê as coisas, como ele olha pro livro, como que ele olhava para a obra, como ele considerava o livro, como ele vê o poder da leitura, o poder do livro, o poder do autor, como que isso interfere na vida do autor, como que escrever uma obra é grande para quem tá escrevendo. Então, assim, não há palavras para descrever todas essas obras, toda essa leitura que foi feito em Os Cemitérios dos Livros Esquecidos. E aí, gente, a gente finaliza a série em todas as obras dele com esse livro de contos que eu trouxe aqui nesse vídeo, porque ele é um livro que a própria aqui atrás vai dizer assim: A Cidade de Vapor reúne todos os contos de Carlos Ruiz Zafón, pensado pelo autor como uma verdadeira homenagem aos leitores que o acompanharam ao longo da série iniciada com A Sombra do Vento. Este livro contém todo o mistério, terror e a magia e fascinação que sempre permearam suas histórias. Então a gente vai ver aqui muitas coisas conectadas com a série e esse universo dele. E ele sempre deixando bem claro que ele considera os livros seres viventes que compartilham entre si vidas e que têm sido agregadas a elas histórias de cada leitor. Então, assim, eu acho que ele se tornou para mim esse mistério que ele tanto criou. Esse mistério que ele mesmo criou, ele se tornou, que é um autor que continua vivo através das suas obras e que deixa bem claro o amor que ele teve por obras, pelas suas criações, e que ele deixou bem claro: olha, vale muito a pena ler, vale muito a pena escrever. Você que quer escrever um livro, escreva, porque vale muito a pena. Então, assim, não há explicações, opiniões sobre essa série. As opiniões sobre essa série são simplesmente, assim, magnânimas. Gente, leia essa série. Vá com a expectativa de viver o que ele propõe. Tudo diz pra você que você tem que ler. E eu acho que eu não tenho nada mais a dizer do que vale muito a pena. Então, gente, esse é o vídeo de hoje. Ai, esse vídeo ficou gigante. Esse é o vídeo de hoje. O vídeo da última série, O Cemitério dos Livros Esquecidos, do Carlos Ruiz Zafón. Eu espero que tenha gostado. Eu espero que você se sinta motivado.
Guarde esse vídeo aqui para todos os momentos que você for ler um livro, volte aqui para você ver. Eu espero que vocês tenham gostado. Vou estar deixando aqui no box de descrição todos os vídeos que eu já falei sobre todos os livros do autor de 2024, que se tornou de 25 também. E também eu vou estar deixando o link para você comprar os livros, que vale muito a pena. Eu acho que eu não tenho nada a dizer do que vale muito a pena. Muito obrigado pelo almoço que tive com você, pelo café da tarde, pelo que tivemos aqui juntos. Espero vocês aí no próximo vídeo do canal. Não se esqueça de se inscrever nesse canal, que é muito importante pra mim, muito importante saber que vocês estão gostando do conteúdo, que vocês gostam de conversar sobre livros. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais. E é isso, gente. Muito obrigado. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E eu espero que vocês amem essa obra, assim como eu amei lê-la. E eu tenho que gritar ao mundo que é maravilhosa e vocês têm que ler e valeu muito a pena.